Oi, pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui no nosso podcast More Saúde para conversar agora com a nossa amiga Daniele. Ela é terapeuta ocupacional, trabalha no projeto Ecobiel aqui em Boituva. Ela tem uma característica que todo mundo conhece, que ela é casada com o Matheus Labronice. Só que eles moram em Porto Feliz, mas quem é da nossa época... Um abraço, Matheus. Obrigada aí de você liberar a sua esposa aqui para nós um pouquinho, com conhecimento. E nós vamos falar sobre, agora, complementando a entrevista anterior, que foi falado sobre como surgiu o Ecobiel. A gente vai falar um pouco do trabalho deles hoje, como que esse trabalho é feito, né? Grazi? Olá, pessoal. Meu nome é Grazi, sou influencer aqui na cidade de Boituva. Estamos indo para o nosso 5º episódio com a querida Dani. Estou ansiosa também para poder escutá-la. Afinal de contas, esse projeto é incrível. E quem não assistiu o episódio, inclusive anterior, né? Vale a pena. Vale a pena, que vai ser o complemento agora com a Dani. Dani, seja bem-vinda. Obrigada. Bem-vinda, Dani. Obrigada. Bom dia, eu sou a Daniele, sou de Porto Feliz, terapeuta ocupacional. Estou no projeto aqui com a Célia e com o Biel em Boituva há 9 meses. Estou bem contente, a gente começou juntas, né? E estamos assim com uma perspectiva de uma melhora para esse ano, de um aumento de praticantes e grandes mudanças para melhor. Dani, coloca a foto da Dani pequenininha para mim, por favor. Dani, como que você resolveu ser terapeuta ocupacional? Porque na época que você se formou, a gente não sabia nem o que signicficava, né? Sim. O nome. Porque a minha cunhada, Sinara, te amo, também é TO. E quando ela começou a namorar o Fábio, eu já estava com o Fabrício, eu falava assim, mas o que e eu era da saúde, mas o que a TO faz, Sinara? Daí ela explicava, daí de novo eu vi ela, mas o que mesmo que você faz? Você deve ter ouvido bastante isso sobre a terapia ocupacional, que é uma ciência não deve ser nova, mas o nosso conhecimento é novo em relação a isso. Como que você chegou a resolver ser TO? Então, eu sou formada há bastante tempo, né? Na época, quando eu estava ainda no colegial, eu sempre eu fui muito curiosa em relação a crianças especiais. Eu tinha um cuidado de estar perto, uma vontade de querer saber mais sobre elas. E aí eu já tive vontade de fazer enfermagem, aí eu pensava, mas enfermeira, eu não vou ter tanto contato, né? Não vai ser igual a cuidar tão de perto. O que eu poderia ser? Quando eu estava no 3º colegial, eu fui mais a fundo e fui entender um pouco da terapia ocupacional. Aí eu morava em Porto Feliz, queria fazer uma faculdade próxima de Porto Feliz, eu trabalhava na época e precisava trabalhar para custear os meus estudos. Montou a primeira turma na Uniso de Sorocaba, no ano que eu ia prestar o vestibular. Você foi a primeira turma? Eu fui ainda? A primeira turma de terapia ocupacional da Uniso de Sorocaba. Me formei bacana. em 2001. Olha só. Que bacana. Aí eu falei, bom, é a terapia ocupacional que eu vou fazer. Eu vou experimentar, é a área da saúde, e eu vou ver se eu me encaixo. Quando eu comecei no primeiro ano, eu já vi que era isso mesmo que eu queria. E aí, no 3º ano, a gente já começou nos estágios. No meu último ano, quando eu fui fazer o TCC, né, que a gente chamava de trabalho de conclusão de curso, já nem sei se é o mesmo nome que se dá hoje, eu já busquei sobre a ecoterapia, porque eu sempre gostei muito, né, vinculado a isso, eu sempre fui muito de animal, gostei muito de cavalo, meu pai sempre gostou, eu era muito desse mundo assim, e aí eu falei, tem alguma coisa que pode agregar. E aí eu fui fazer o meu trabalho, voltado para a ecoterapia, que também era muito novo, a terapia ocupacional com a ecoterapia. Eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso. Na minha bancada, foi difícil o profissional para poder estar ali presente, porque eram poucos os que conheciam. E naquele último ano mesmo, eu já comecei a fazer estágio na Ecoterapia São Joaquim Remanso, lá em Itu, e já fiquei trabalhando lá, assim que eu me formei. Eu estagiei, fiz o trabalho de conclusão de curso e já continuei trabalhando lá. Tive uma oportunidade lá. Que bacana. Pode perguntar. E qual que seria a importância, né, no caso da TO,
com a ecoterapia? Qual é a ligação das duas? O que você entende hoje? Assim, o que uma complementa a outra? Eu vou falar um pouquinho, então, da ecoterapia, né? Sim. E aí eu complemento com a terapia ocupacional. A ecoterapia, ela é um método, né, terapêutico que utiliza o cavalo numa abordagem interdisciplinar, né, para a gente tratar as crianças com necessidades especiais. A terapia ocupacional, ela entra dentro dessa, né, equipe multidisciplinar, trabalhando na criança como um todo. Então, a gente atendendo na ecoterapia, eu consigo visualizar que lá a criança ela pode aprender, ela pode montada no cavalo, a gente tem a parte lúdica, a parte sensorial, trabalho motor, trabalha a propriocepção. Então, é um conjunto de atividades além do cavalo em si que propicia a criança, né? O montar em si a cavalo, o andar do cavalo, ele é semelhante ao nosso andar, ao andar do ser humano. Ele tem uma diferença de 5% do andar humano. Só. Então, ele propicia para a criança, né, essa sensação do andar humano. Por exemplo, uma criança com paralisia cerebral, uma criança que tem uma dificuldade motora grave, que não anda e que nunca teve essa oportunidade, ela recebe essa informação muito, muito semelhante ao andar humano. A sensação de estar no cavalo é a sensação de estar caminhando. Para essa criança que nunca caminhou, né? Isso, exatamente. Com uma diferença de mais ou menos 5%. Muito pouco, né? Muito pouco. E o cavalo, aí eu vou falar como o que eu acho. O cavalo, ele é um animal que parece que sempre que você vê foto de anjo, você está com um cavalo, né? O anjo está no cavalo. O anjo não está em nenhum outro. O cavalo em si, ele é um animal que ele não vai agredir a criança chegando que nem um cachorro, que assusta. Sim. Não que o cachorro faça por mal, mas o cavalo espera essa ligação emocional da criança. Ele tem o tempo da criança. Estou falando certo isso? Sim, muito. Por mais que ele seja um animal imponente, né, que seja um animal grande, de grande porte, ele é um animal que realmente reconhece o outro. Então, ele consegue diferenciar a pessoa quando ela precisa dele, né? A pessoa especial, a pessoa deficiente, ele espera ela montar, ele espera esse aconchego, ele vai de uma forma mais lenta, o cavalo percebe. E a partir de quantos anos, Dani, essa criança pode estar começando a ecoterapia? A indicação não tem uma idade, vamos pensar, muito assim, correta, né? Ele tem que passar por uma avaliação, o paciente, o praticante, que a gente chama na ecoterapia, Sim. né? E assim que o médico indicar, é a partir... Vamos pensar, tem crianças até de 1 ano que já podem estar praticando a ecoterapia, né? Tem crianças tem adultos que nunca fizeram nenhum tipo de atividade, que começam a fazer a prática de ecoterapia e tem boas evoluções. Olha só. Então, não tem uma idade pré-determinada nem para começar. A Dani tem uma paciente que é a minha mãe, né? Minha mãe está fazendo ecoterapia em decorrência de uma depressão profunda que ela teve e que desencadeou um Parkinson, né? Mas eu, como filha, o que eu vejo, a autoconfiança dela melhorou, o equilíbrio dela, até a vontade de viver, assim, dela tá ali. Ela ama a Dani. Ela falou para mim, ele é um amor. O Matheus casou muito bem. A propaganda. Você viu? E no adulto que está passando por essas fases deprimidas, assim, quais são os ganhos para um adulto nisso? Então, o ganho, eu acredito assim, o contato em si com o animal, seja ele qual for, já é um ganho, né? Para o adulto, quando você fala numa fase assim de depressão, vamos usar como, né, exemplo que você deu a sua mãe. Ela é uma pessoa muito querida, que a gente vê, é nítido essa evolução dela mesmo. Nítida. E, assim, é uma coisa que ela venceu. Ela conta pra gente que ela venceu. Porque ela conta que o seu pai queria muito que ela voltasse a montar, que foi uma coisa que ela fez há muito tempo atrás. Mas ela nunca tentou, né? E decorrente a esse diagnóstico que ela teve, ela começou. E ela já é uma praticante que já está montando sozinha.
ela faz os exercícios sozinhas, ela se sente bem com isso. Sim. Isso faz bem para ela. Então, não tem idade. Porque eu acho assim, o ser humano, se a gente se der conta de que a gente vai morrer aprendendo, a gente pode tudo. Exatamente. Exatamente. A gente pode tudo. E ela venceu essa barreira. E ela se sente orgulhosa por poder fazer isso, por montar sozinha. E também pelo fato do seu pai vê-la montada. Aham. A gente percebe que para ela foi um ganho muito grande. Um salto, né? Isso. Um salto de superação de limites, né? Superação. Porque ela fala, olha, eu nessa idade jamais imaginei que ia voltar a montar a cavalo. É. E ela já está conduzindo. A nossa égua chama Meg, é uma égua muito dócil. E ela já está conduzindo a Meg sozinha. Então, isso é muito gratificante. É. Dani, você tem algum desafio na sua profissão que você assim acha mais que de repente poderia contar para nós? O que te desafia todos os dias? A minha profissão é um desafio constante. Todos os dias é um desafio. Tem dias que eu acordo e acho que eu não vou dar conta mais. Às vezes eu penso assim, eu não sou mais criança, eu acho que eu vou desistir, não vale a pena eu tentar. Mas quando eu chego, Deus é tão presente na minha vida que alguma coisa acontece ali. Alguma atitude, qualquer coisa, uma palavra, uma reação de uma criança naquele dia é diferente. Ou seja, tem E o é desafio, positivo. mas tem a motivação, Tem. né? E é positivo. E aí, naquele mesmo momento, já vem a minha resposta. Eu tô aqui para aprender e Deus me prova todos os dias que Ele está aqui para me ensinar. A importância, né? É, A importância e de você estar lá. E assim, e Ele me capacita a cada dia. Porque eu não falei no começo, mas assim, eu fiquei fora da minha profissão. O meu pai tinha um comércio em Porto Feliz. E eu trabalhei como terapeuta ocupacional assim que eu me formei, já saí trabalhando, graças a Deus. Trabalhei 5 anos, aí eu fiquei fora da minha profissão 18 anos. Olha. Então, eu achei que eu nunca mais ia ser terapeuta ocupacional. Quando eu resolvi fechar esse comércio, eu tive a perda do meu pai, fiquei ainda 5 anos, fechei, eu não queria mais. Falei, agora eu vou descansar e depois eu vejo o que eu faço. Eu resolvi fazer uma pós na integração sensorial, porque eu tinha muita vontade de conhecer um pouco sobre isso. Falei, vou fazer essa pós, depois eu vejo o que eu faço. Nisso surgiu a Célia, essa oportunidade. Eu falei, eu vou encarar. E vou dar conta. E fiz a pós junto com a Eco e a cada dia eu aprendo. O meu trabalho me ensina. Olha só, né? Todo dia. A Calpig é muito bonita também, né? O lugar lá gostoso. é um lugar que você chega, que você fala, nossa, isso existe dentro de Boituva, assim, que é um gostoso. lugar muito bonito também. Mas eu vou te falar que lá no seu pai, eu também fui muito feliz. Eu É, achava né? um espaço bem gostoso lá também. A gente teve grandes desafios, mas muitas conquistas lá também. É um né? espaço bem gostoso. Tem alguma história assim que te marcou nesse seu tempo, né, de carreira, enfim, que você lembre e possa contar pra gente? Alguma evolução que Algum aluno. algum aluno, né, que evoluiu? Eu tenho uma história que, assim, não é de evolução, mas é uma coisa, assim, que fica marcado para mim e é uma história bonita de se contar. Eu fiz um estágio no último ano da faculdade num hospital psiquiátrico em Sorocaba. E um dia eu cheguei, eu estagiei nesse hospital psiquiátrico, não é uma área muito, assim, que eu me identificava muito, eu saía de lá muito triste. E eu cheguei do serviço e parei para almoçar na minha mãe. Quando eu olhei na esquina da casa da minha mãe, tinham 2 moças sentadas. Quando eu olhei de longe, assim, eu falei, mas parece que eu conheço essas moças. Eu fui até perto delas. Eram 2 pacientes do hospital psiquiátrico que eu estagiei. Eu não sabia o nome, mas eu sabia que elas eram de lá. Com 2 malas sentadas, eu falei, o que vocês estão fazendo aí? Aí elas me olharam assustada, uma segura na outra. Quem é você? Quem é você? Eu falei assim, o que vocês estão fazendo aqui? Ai, não fale para ninguém, por favor, não fale que a gente está aqui. Mas o que vocês estão fazendo aqui? Ai, não fale para ninguém, se promete que você não vai contar? A gente fugiu.
Olha Nossa. só. E resumindo a história, elas tinham fugido. Uma chama Lúcia, uma chama Vera. Uma saiu primeiro. Fora do hospital, ela deu uma olhada ali na rua, onde ia passar um ônibus. E assim que apareceu uma oportunidade, ela chamou a Vera. A Lúcia saiu primeiro, chamou a Vera e tirou a outra de lá de dentro. E resumindo, elas disseram que estavam com fome. Eu perguntei se elas queriam almoçar, levei elas para dentro da minha mãe, fiz um prato de comida e dei comida para elas. Nesse momento, a minha razão falou assim: ligue no hospital e comunique, né, a fuga delas. Uhum. E eu tinha um amigo que trabalhava dentro do hospital. Eu liguei e falei: ó, acabei de encontrar com 2 moças aqui, elas fugiram do hospital. E eu não vou dar nome do hospital nem dele para não Sim. entrar na ética, né? E eu acho melhor você comunicar à diretoria. Ele falou: Dani, elas estão bem? Eu falei: super bem. E o que elas te falaram? Que elas vão embora para São Paulo, porque uma das 2 tem uma família em São Paulo e uma vai cuidar da outra. E pediu encarecidamente para eu não contar, porque elas não queriam viver mais lá, que era um inferno. E ele falou assim: e aí, o que você quer fazer, Dani? Você quer que eu avise aqui? Ou você acha que dá para elas viverem? Eu falei: não sei o que eu faço. Eu falei. Ele falou assim: Dani, deixa quieto, finja que você não viu. E assim eu fiz. Olha só. Eu desliguei o telefone, dei comida para elas. Conclusão: elas foram embora. Isso me marcou até hoje. Isso já se passaram 20 anos. Elas voltavam todos os anos para Porto Feliz. Elas realmente moraram em São Paulo, exatamente em Osasco, num apartamento, porque as 2 eram aposentadas, porque os pacientes psiquiátricos são aposentados, né? Eles têm todo um aparato. Viveram em Osasco, uma sempre cuidou da outra, e até antes da pandemia, todos os anos, 1 ou 2 vezes por ano, elas vinham para Porto Feliz me ver minha mãe, Olha meu pai, só. conheceram o meu filho, descobriram onde eu trabalhava, Olha. faziam um show quando me viam e agradeciam por eu não ter Falado. falado. Nem sempre E a elas estão razão- bem, então. Super bem, Olha. uma cuidou da outra. Tá vendo? E assim, vinham sempre muito limpas, muito bem cuidadas, pegavam o ônibus sozinha, vinham, dormiam no albergue em Porto Feliz, sabiam se virar, pegar ônibus. Então, assim, eu acho que foi a melhor coisa que aconteceu na vida delas, elas estão felizes. Depois da pandemia, elas tinham um contato, que era o meu contato do meu comércio, que era um contato telefônico fixo, que eu já não tenho mais. Uhum. Depois da pandemia, a gente perdeu esse contato. Ah, mas logo elas vão Infelizmente. aparecer de Elas novo. vão dar um jeito. Porque a É. casa da Encontrar. minha mãe, eu acabei me mudando. A casa da minha mãe, elas sabem chegar. Ah. Então, eu acho que a hora que passar tudo isso... Então, foi um fato marcante, eu acho assim. Então, às vezes, o ser humano, ele é taxado, né? Não que elas não tenham uma Sim, certa deficiência sim. mental, mas o amor de uma pela outra, o cuidado, superou tudo isso. Superou E tudo elas isso. conseguiram sobreviver nesse mundo que lá fora é muito mais difícil. O hospital em si, o psiquiátrico, é muito triste, É né? muito É uma triste. realidade que, graças a Deus, está acabando, né? Sim. Mas é bem, bem triste. E hoje, na ecoterapia, que caso, assim, que você gostaria de contar aqui? De uma evolução, de uma criança? Eu vou contar 2 casos. Eu tenho um caso de um paciente de 8 anos, que ele começou com a gente há 4 meses. Ele é um cadeirante, uma criança que não andava. Hoje ele já está andando. Nossa. É um paciente autista também, PC. E ele se autoagredia muito, não tinha contato com as pessoas, tinha uma dificuldade de interação social bem agravante. E o relato da mãe é que teve uma mudança assim, muito grande na vida dele. Tanto né, dessa forma motora, dele poder se locomover, essa forma de interagir com o outro. Há 4 meses só ele começou com a gente. Então, foi uma Nossa, mudança que bem evolução, grande. hein? É uma criança que não fazia outras terapias pela própria dificuldade financeira, de social, de locomoção. Hoje ele vai com a van da prefeitura daqui de Boituva.
teve uma grande evolução, foi muito rápida, porque eu tô lá há Que 9 bom. meses, então a gente teve muitos casos que eu fico sabendo de evolução, mas que eu não presenciei. Tem um caso de uma adulta, uma paciente adulta, de mais de 40 anos, inclusive a mãe estava lá ontem e falou assim, o que vocês estão fazendo com a minha filha? Ela responde agora, ela participa da conversa, legal. ela palpita, ela senta na mesa comer com todo mundo. A gente pode ir num restaurante, antes não tinha condições de ir a um São restaurante. pequenos, É. grandes gestos que mudam, né? Sim, ela conversa e ela falou assim, agora a gente pode fazer qualquer coisa que há um ano atrás eu não tinha condições de fazer. Puxa, que incrível, né? Ela tá outra pessoa depois da ecoterapia. Hoje na ecoterapia conta com quantos pacientes? Nós estamos hoje com 21. 21 pacientes. Nós temos uma demanda de umas crianças que estão aguardando vaga, né? Para uma abertura. A Célia tem um projeto para ter atendimento na parte da tarde. Por enquanto, a gente está trabalhando só de manhã, segunda, quarta e sexta. E tem esse projeto para começar a trabalhar na parte da tarde. Pessoal, a ecoterapia, Importante. ele tem alunos pagantes, mas a maioria É aluno isso até gratuito, que eu ia né? perguntar. Então, depois até vou pedir para a Célia para pôr na legenda, quem quiser doar, pode fazer um Pix para a Célia, né? Ou a gente vai entrar com mais divulgação sobre a beleza do projeto para as pessoas entenderem, né? Às vezes você pode adotar um aluno, você está mudando a vida daquela criança para sempre. Será que tem algum Instagram que as pessoas pudessem? Tem sim. De repente, depois o Gabriel poderia colocar, né? Eu vou pedir Gá? para a Célia os dados, ele coloca na Para legenda o pessoal ali para conhecer gente, mais. né? Uhum. Agora, o que você tem que falar para o pessoal fazer? Se inscrever. Eu já estava olhando pro Gá. Ia falar, o que você vai fazer, Gá? A importância, né, do pessoal aí se inscrever no nosso canal, né? Má? Opa, com certeza. Se inscrevam. Dá o like, né? Com certeza. A gente vai ficar muito feliz. E se quiserem dar sugestões de algum profissional que a gente pretenda entrevistar, alguma área específica, né? A gente está fazendo pessoas que a gente admira, né? Que a gente acredita no trabalho que a gente está trazendo aqui. Mas se alguém quiser dar uma sugestão, a gente aceita também. Com certeza. Só para vocês entenderem, né, até a nossa situação aqui, eu tô representando, na verdade, vocês aí em casa, né? Eu sou a influencer aqui, representando. Mas hoje eu de repente, também. perguntas, Hoje né? eu também, porque eu não tenho noção do assunto. Eu tô perguntando como uma leiga mesmo. Ó, queria agradecer aí a Campo em Casa, que deu iogurte para nós, o de aveia, o de morango, a Pri, os brigadeiros e a Inclusive, Nórdigo. o iogurte tá maravilhoso. É uma hein? bolachinha de limão maravilhosa e o queijo branco aí do Lick. Para quem não sabe, agora a Campo em Casa participa da Rota do Queijo, né? Muito chique isso, né? O Lick fica bravo de eu ficar fazendo graça, mas é chique e eu estou muito feliz e orgulhosa com isso, né? E a Pri que deu os brigadeiros e a Nórdigo, que acho que a gente não tem o logo, porque o Lick, todos esses produtos ele tem lá na lojinha dele, tá bom? E agora, Dani, conta para nós um pouquinho da Dani fora da ecoterapia. Conta um pouquinho da Dani. Você falou que tem um filho, né? Tenho. Como ele chama seu filho? como que é? Eu tenho um filho, ele tem 13 anos, 13 chama anos. Enzo. E como que é a Dani esposa, a Dani mãe? É difícil essa pergunta. A Dani é uma pessoa extremamente ansiosa, uma mãezona, super protetora. Eu tenho uma dificuldade muito grande em não ser assim. Eu me vejo muito Você é preocupada. filha única Você também? acha Não. que por conta da sua profissão isso interfere na sua vida pessoal ou não? Eu acho que não. Não. Eu acho que não. Eu acho que é de mim mesmo. Eu não sou filha única, eu sou a do meio. Eu tenho 2 irmãos, o mais velho e o mais novo. Talvez eu me pego pensando, eu tive uma filha antes do Enzo e eu perdi. Então eu acho que eu tive e aí eu tive assim uma história de que eu não ia poder ser mãe. E a geneticista me falou que eu não ia poder ter um filho e que era para mim esquecer essa história de gravidez, porque se eu tivesse um filho,
Coloca o ia Enzo ser pra uma gente, criança a família dela. especial e não ia andar, ia ter uma série de problemas. E assim, e eu tinha muito medo disso. Quem não tem, imagino, né? Porque com toda mãe certeza. almeja em ter um filho e eu queria um filho, né? Era o meu sonho ser mãe, sempre foi. Então eu tinha muito medo de ser mãe e queria ser. Então o meu sonho era ser mãe. Então eu acho que isso me fez assim. Eu tenho uma proteção por ele assim, além de mim. Eu tento ser diferente, mas eu não consigo. Você acaba depositando todas as suas expectativas, eu imagino, né? Não é É que eu... expectativa, é proteção Sim, mesmo. sim. Expectativa, assim, eu almejo que ele realize os sonhos dele, Sim. entendeu? Eu ajudo ele a buscar. Eu acho que eu participo, eu faço o que eu posso. Eu sei quais são os sonhos dele. O meu filho sonha em ser jogador de futebol. Ele joga muito bem bola. E, assim, tudo que eu posso, eu faço. Eu levo ele treinar, eu levo ele nos jogos. E, assim, o meu sonho é que ele se realize profissionalmente, já que é isso que ele quer para a vida dele. Não é uma profissão fácil, né? Não. Sim. Eu sofro nos jogos, É. quando alguém machuca ele, quando ele é agredido. Mas, se é o sonho dele, eu acho que ele tem que realizar. Eu protejo ele de outra forma. Eu me preocupo se ele sai, eu me preocupo em ir buscar para a escola, eu me preocupo se ele almoçou, eu me preocupo. E ele é uma criança que come bem, que Sei. não deveria ser assim. Eu tento ser Mas- diferente. Mas eu acho que você perdeu seu pai também recentemente, que você Sim. falou. Acho que é muita coisa que você passou, que isso a gente. Você fala, isso eu não quero perder de jeito nenhum, De né? jeito nenhum. Sim. Daí você acaba O protegendo. meu pai é assim. Se existia um herói para mim, foi meu pai. Ele me apoiava em tudo, ele é um ser humano que gostava de tudo que eu gosto. Tudo que eu aprendi a gostar foi por conta dele. Até mesmo do cavalo em si, eu aprendi a montar com ele, aprendi a gostar de cavalo com ele. E ele foi atropelado montado no cavalo. Puxa vida. Então, assim, e eu trabalhava com ele. E profissionalmente, na época que esse acidente aconteceu, eu dependia muito dele financeiramente, Sei. desse comércio, né? Era o que mantinha a gente nessa época. Então, tirou o meu chão. Sim. Mas é minha força. Eu acho assim que eu sou uma pessoa realizada em relação ao meu filho. Enquanto esposa, eu acho que o Matheus poderia responder. Te deixa pra ele responder no chat, então. Ele fala que eu sou um pouco teimosa, Sei, mas eu tento suprir. sei. Enquanto esposa, eu sou preocupada com ele também. Eu quero que Ele tem uma alma muito boa, o Matheus, né? É difícil uma pessoa que fala, eu não gosto do Matheus. Muito difícil. Sim. Todo mundo gosta Ele é um dele. paizão, para quem não sabe, ele é um paizão. Ele fala que eu sou preocupada com eles, mas ele é tanto quanto. Sei. Ele é um paizão, ele é um marido, ele sabe. Para quem conheceu o Matheus, uma pessoa bagunceira, louca aqui de Boituva, ele é outra pessoa hoje. Ele é uma pessoa que arregaçou as mangas, que a vida deu uma virada na vida dele, né? Com essa Mas tem um ditado pra isso, né? Falam que atrás de um homem, como que é mesmo? Um bom homem sempre é uma grande mulher. É. A vida tirou o tapete do Matheus, mas ele deu a volta por cima. Ele é um grande homem hoje. Mas, ele na verdade, as será mangas. que tirou o tapete ou mudou para ele crescer? Cresceu, Então, exatamente. ele cresceu. Ele cresceu. Hoje não tem o que o Matheus não saiba fazer. Tudo ele dá um jeito, ele se vira. Ninguém mais tem que fazer nada por ele. Isso foi bom para a vida dele. Então, Ele você estava lá também, né? Isso é cresceu importante, muito. ter uma pessoa... Sim, eu sempre apoiei, eu nunca proibi de nada, as escolhas foram sempre dele. E o filho dele também foi muito importante Eu imagino. para a vida dele, para essa mudança que ele teve. Dani, voltando ao seu trabalho, né, de TO, você acaba se envolvendo com a história de cada paciente? Como Muito. que é, né? Não Não tem como, né? Não, muito. Eu me envolvo, eu quero poder ajudar, mas nem sempre a gente pode, nem sempre a gente consegue. Eu me coloco no lugar do outro, mas mesmo assim, a cada dia que passa, eu vejo como é difícil ser mãe de uma pessoa, de uma criança especial.
Gente, não é fácil. Eu imagino. Não é fácil, porque nós... Essa mãe também precisa, né? No muito, caso. entendeu? Porque, assim, a gente, como mãe, no dia a dia, as Já crianças não é exigem fácil, né? muito, né? A gente precisa dar atenção, tem tempo, tem todo um aparato por trás disso. A criança especial exige muito, né? De cada mãe, e ela tem a necessidade de falar, e ela tem a necessidade de ser ouvida, né? A gente não tem como se envolver. Eu me envolvo. Às vezes eu acho que até demais, mas eu me envolvo. Eu admiro as pessoas que conseguem separar. É difícil, Mas né? quem trabalha na área da saúde dificilmente não se envolve. Sim. Por mais assim, você fica mais escolado, digamos assim. Tem situações que você olha e você fala, não é tanto problema. Mas você se envolve. Sim. Não, Não tem tem como, jeito. né? A gente não é humano, né? É ser humano. É bonitas fotos, É, né? eu tô... Olha lá. Essa é uma graça, essa menininha. É. Hum. Ela chorava muito, ela não tinha contato com a Meg, com a nossa égua. E aí, nesse dia, ela não estava com muita dificuldade para montar. E aí, no final da terapia, eu falei, vamos levar ela até o pasto, então? Você vai soltar ela e hoje você que vai alimentar. Olha, E ela fez com ó o rostinho muito de cuidado. felicidade, É, né? você vê que é o roxinho mesmo. De amor. Olha lá, Aí, ó, mais. mais alunos, né? Essas crianças são todas cadeirantes, são crianças que participam da ecoterapia na sexta-feira, vêm com a van da prefeitura aqui de Boituva. Foi uma parceria que foi feita com a Ecobiel, Bacana, né? que a Que Célia bacana. conseguiu. No caso, é 1 hora por 30 minutos, 30 minutos. cada criança. cada criança. Alguma acaba passando um pouquinho Uma vez mais, por semana, uma daí, vez por Dani. semana, Ó, o sorriso. É lindo, né? Um fofo. Reclama que dói o bumbum. Ai, ai. Eu lembro Cada um com a sua história. Eu lembro que tinha um lá que não saía por nada de casa, só ia na ecoterapia. Tinha um aluninho que acho que ele tinha Down, tinha síndrome de Down. Só ia na ecoterapia. Não fazia mais nada. Não Mais queria ir para a nada. escola, mas na eco ele queria ir. Essa paciente que eu te contei, essa daí que tem mais de 40 anos, a mãe conta, ela faz de quarta. Na terça-feira à noite, a mãe fala: amanhã você vai andar na Meg, você vai montar a Meg. Ela dorme com a bota no pé. Oh, meu Deus! Para não perder Que hora. belezinha! E leva a Ai. cenoura. A Meg já sabe que é ela que leva a cenoura. Então, termina a terapia dela, a Meg já fica desesperada porque é ela que leva a cenoura. Que sabe que é ela que vai trazer a Sabe que vai ter a cenoura. cenoura. Então, é um vínculo muito diferente. É uma coisa assim. É meio angelical mesmo, né? Parece anjos mesmo, de 4 patas, né? Sim. No seu caso, assim, Dani, sendo, né, trabalhando com a terapia ocupacional, a família, né, os pais dessa criança, você também procura orientar, porque não é só naquele momento com você, mas tem o depois, né? Tem. Como que é essa conversa? Eu procuro. A oportunidade que eles... eu acho bem legal eles estarem presentes ali. Até para dar uma continuidade no seu Sim, trabalho, né? Porque, assim, 30 minutos é bem pouco do tempo que eles Sim, estão ali. Por sim. mais que seja 30 minutos de muito bom uso, eu vejo ali, entendeu? Que a criança aprende muito, que a criança tem o prazer de estar ali, num ambiente gostoso, numa terapia diferenciada, num contato com o animal, com a natureza, com as pessoas. Eu vou orientando, sim. Tudo que eu posso, eu pergunto para a mãe como que está na casa, como que ela dorme, como que foi a noite dela. Toda a oportunidade que eu tenho, eu estou orientando, porque eu acho que vai além desses 30 minutos. Com certeza. E todas as mães, elas têm uma necessidade de estar contando. Às vezes, a gente não dá conta de ouvir todas, porque é 30 minutos cada um, mas é na sequência. Uhum. Eu não tenho espaço entre um e outro. Então, às vezes, a gente vai conversando durante, às vezes está bom, tirando um, você vai falando, ou colocando o outro para montar, ou às vezes falta um praticante, você acaba conversando com a mãe, mas no momento que dá, a gente está orientando. Me veio uma coisa aqui, um tratamento pós-AVC,
Seria muito legal fazer uma ecoterapia também, né? Muito, muito legal. Muito legal. Uma pessoa que sofreu um AVC, Sim. porque vai sair também do ciclo da doença, né? Sim. Porque teve AVC, fique em casa, limitado. É uma maneira de ir retomando, né, os movimentos da pessoa. Sim, muito importante. É para todo tratamento, né, terapêutico é importante ali, né? Sim. É indicado, né, para todas Não tem as contraindicação. Na verdade, a gente fala que não tem. Depende muito do. Se existir um caso, por exemplo, Mariana, existe uma criança muito atrofiada, ou com uma luxação de quadril, né, ou um comprometimento motor muito grave, a gente pede que vá até, né, o médico, o ortopedista, para que seja verificado, porque ela pode sentir dor e a gente pode prejudicar, sim, né? Então, tem que verificar isso. Mas, na maioria das vezes, é indicado. É Legal. só nesses casos mais graves mesmo. Só a interação de você levar, pegar aquela pessoa que você ama, né, Com idosa que está em certeza. casa, esperando a morte chegar. Infelizmente, muitas vezes parece isso. Tirar desse ambiente, levar para um sítio, pegar num cavalo, que às vezes vai remeter ele lá na infância dele. Isso já é terapêutico só pelo ato, e mais os benefícios da ecoterapia, né? E um conselho que você recebeu, assim, que você fala, nossa, esse conselho foi para minha vida. E um conselho que você dá aos pais ou às pessoas que estão precisando? Eu recebi um conselho para mim que eu dou aos pais e é para minha vida. Quando eu tive a oportunidade de voltar a trabalhar na ecoterapia, eu confesso que eu tive muito medo. Porque eu me achei despreparada profissionalmente por estar tanto tempo longe. E há alguns anos eu venho buscando muito Deus, muito. Eu sou uma pessoa que hoje eu me vejo com muita fé em Deus. E Ele está muito mais presente na minha vida hoje. E uma pessoa me abriu a Bíblia e pediu para eu ler uma passagem. E é uma coisa que fica para mim e eu dou para as pessoas. Que Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Sim. Com certeza. E eu acredito que eu fui escolhida naquele momento para estar com a Célia ali, para estar aqui em Boituva, na ecoterapia, que, assim, eu nunca pensei em voltar, né? Talvez, não digo nunca pensei, falei errado. Não era esse momento que eu pensei em voltar. Eu falei, eu vou fechar a loja, o comércio, eu vou dar uma respirada, vou dar uma descansada, que eu vinha vindo de uma coisa atrás de outra. Eu vou estudar um pouco, depois eu vejo o que eu vou fazer. E aí apareceu. Foi tudo junto. Tudo junto. Tem coisas que a gente não entende, na verdade, entende, quando acontece, né? E apareceu. Mais na frente. E aí eu fui pedir oração para uma pessoa e aí ela me leu para mim essa passagem bíblica que eu trago para mim, para minha vida, e eu acho que é para todo e qualquer ser humano. Porque a gente vive aprendendo, a gente a cada dia, e é verdade isso mesmo. Deus capacita os escolhidos. E eu acho que a cada dia eu tenho um aprendizado. Eu acho por isso que ninguém passa nada à toa nessa vida. Sim. Eu também acredito Você tem que nisso. passar e entender que aquilo vai te trazer vitórias. Sim. Todo mundo tem... Eu lembro uma vez que eu estava atendendo um paciente, comecei a contar tudo que eu estava passando naquela época, que foi uma época muito difícil da minha vida. Daí eu falei pro paciente assim, desgraça pouco é bobagem. Ele falou, nossa, no seu caso parece mesmo, entendeu? Então, assim, você passa, você tem que passar e você tem que tirar disso a força. Sim. Porque outros lá atrás sofreram para você aprender. Sim. Com os erros deles, das pessoas que estavam lá atrás, que sofreram aquilo, a gente aprende. Sim. Né? Então, foi assim, eu falei, Maria, e parece que assim... E também a gente não pode ter ansiedade. Você falou da ansiedade, né? Parece que a gente quer que tudo aconteça naquela hora. Sim. Mas não é naquele tempo, né? Não é o tempo, é o Não tempo é o de nosso, Deus. né? É o tempo de Deus, ele vai vir. Você só é acordar e pensar, só por hoje. Eu tenho um lema que são 5 só por hoje. Só por hoje, livro-me da raiva, porque a raiva atrapalha muito. Sim. Só por hoje, livro-me da angústia. Só por hoje, trabalho honestamente. Só por hoje, sou bondoso. Só por hoje, sou grato. E pronto, é só por hoje. Então, para mim, foi um aprendizado só por hoje, porque eu vivia muito no futuro. E parece que as coisas no futuro não concretizam as coisas do passado.
Não deixam a gente concretizar aquilo que a gente está fazendo. Então, é viver só por hoje, porque você não sabe amanhã mesmo. Exatamente. Né? Uma coisa que a cada momento muda tudo na sua vida. Um Sim. telefonema que você recebe muda tudo na Tudo. sua vida. Embora seja só por hoje, qual é o seu sonho pra frente? Que você quer deixar É. de legado. O que você pensa, assim? Que você ainda não realizou? Ou, eu tenho um sonho de... Não sei. Conta aí pra gente, um deles. Porque eu sei que a gente tem muitos, né? A gente tem muitos, a gente tem que sonhar, Sim, né? sim. Eu tenho muitos sonhos, assim. De legado, eu penso assim, eu preservo muito a integridade, a honestidade. Eu cresci assim, eu acho que tem que ser assim, que a gente chega em qualquer lugar do mundo Com assim. certeza. Uhum. E eu acho assim que isso a gente deixa, né? Eu quero deixar isso para o meu filho, para minha vida. E quero ser lembrada dessa forma, né? De uma forma íntegra mesmo, de ser uma pessoa íntegra que eu, graças a Deus, nunca precisei passar o pé em ninguém para chegar onde eu cheguei. Que, talvez para muitos pode pensar assim, mas nem foi tão longe assim, mas eu sou grata por Com onde certeza. estou, por tudo que passei e superei, né? Sim. Sou grata pela vida que eu tenho, pela minha mãe, gratidão muito pela minha mãe, porque minha mãe me ajuda em tudo, ela me salva em todas as minhas horas, ela cuida do meu filho quando eu preciso, ela é uma pessoa que me auxilia muito, me deu muita força na perda do meu pai, ela que me ajudou muito, e ela é uma pessoa muito sábia. Ela, tudo que acontece, se eu falar qualquer coisa para ela de uma reclamação, qualquer coisa, ela fala, quando você fala só por hoje, ela fala assim, filha, tudo passa. É. E ela Tudo tem passa. toda a razão, né? Tudo passa. Tudo passa. Sim. Tudo passa. Amanhã é outro dia. Ela sempre fala isso para mim. Lembre-se, tudo passa. Aguarde. Até a dor passa, Tudo. gente, da perda. Até o que é bom passa. Até a felicidade É. passa. Amanhã é Tudo. outro dia. Sim. Você imagina se você for 100% feliz. Não Você tem. nunca evoluiu, não ia evoluir. A gente tem que Eu um falo pouco que a da gente tem que dor ter pra história. evoluir, E quem tem né? história tem momentos, né, difíceis, bons. Mas eu ainda quero ser uma profissional melhor a cada dia, que as pessoas me vejam como alguém que ajudou de alguma certa forma, né? Que pôde ajudar alguém, que alguém fale assim, poxa vida, de alguma forma ela me ajudou. Eu acredito que para isso que eu vim nesse mundo. Com certeza. É, com certeza. Adorei conhecer a Dani. Eu hein? também não conhecia, Né? só pela minha mãe. Minha mãe sempre falava dela pra mim. Ai, o Mateuzinho deu sorte. A mulher dele é muito boa. É, tem uma energia muito boa. Eu nunca cheguei a vir trabalhar em Boituva. É, né? Porque a gente, quando casou, até teve a possibilidade, vai morar em Boituva? Não, vou ficar em Porto Feliz. Ó, Mas eu ela acho que foi levou muito ele. bom, né? Você fez sua vida lá e depois voltou. Sim. No momento certo. E hoje o Matheus gosta muito de Porto Feliz. Gosta, Tá né? vendo? Ele é uma pessoa que faz amizade com todo mundo. Ele acho que conhece mais gente lá do que eu. O Matheus deu o Negão pra minha mãe, que é um cachorro enorme, assim, parece um bezerro. É. Ele tinha 1 ano, a idade do filho dela, porque ele era muito grande, Muito, né? um labrador. Muito, muito grande. E ele morreu esse ano, o Negão. Mas durou. Falei, nossa senhora, 13 anos para um labrador daquele tamanho. É. Mas quem não tem cachorro fala vida de cachorro. Mas a vida de cachorro hoje em dia tá melhor que a de celular. É verdade. Tem alguns aí que, olha, Então, né? com certeza. Então, Agora tem o Cacau lá, um pincher que se acha o poderoso, sai correndo. E corre atrás e late. Ai, meu Deus. E qual é a mensagem que você deixa aí para as pessoas que estão nos assistindo? Isso. uma mensagem. Busquem sempre a Deus e sejam felizes, porque tudo Ele acrescenta. Tudo. A fé acima de tudo. Deus é a base, né? Deus é tudo, né? E sejam gratos, né? É. A vida, a gente tem que ser grato, né? A vida ela tem que haver gratidão, porque nós somos agraciados por acordar, né? Poder se alimentar, por ter um teto para dormir. Com certeza. Filhos perfeitos, Filhos né? perfeitos, né? Com Uma certeza. saúde perfeita, né? Estar aqui conversando, comendo, sorrindo.
É verdade. Claro que a gente sonha, claro que, né, todo mundo sonha, mas gratidão. Eu vou dar um recadinho que a gente vai estar lá na festa da Calpig, que vai ser dia 30 Essa agora, festa de abril, do Balacobaco. vai ser de arromba, hein? Para as pessoas conhecerem o projeto, eu vou estar junto lá com a Célia. Eu acho que foi isso que me incentivou aí, sabe? Porque o Fabrício falou, você vai? Eu tava meio assim, falei, ai meu Deus, a gente trabalha tanto, é que a gente tá cansado. Não, eu falei, não, eu vou lá com o projeto. O Renatinho Franco já deu um espacinho lá para a gente mostrar o projeto da ecoterapia que está sendo lá na Calpig. Quem tiver vontade e gostar de comer uma comida caseirinha, tem o Dr. Renato lá. Você já foi no Renatos? No restaurante. Restaurante. Nossa, é muito gostoso lá. Dá para ir também, fora da festa. Muitas pessoas nem sabem, é uma fazenda lindíssima. E a gente quer agradecer de hoje estar junto do projeto do Ecobiel, né? Para que isso cresça e progrida ainda mais. Em ambiente fechado, agora dá para aumentar as aulas, né? Sim. À tarde já tem um espaço fechado para os cavalos ali. Não é isso? Que bacana. Inscreva-se no canal. Vamos Ative se o inscrever. sininho. Vamos se inscrever no canal para que a gente possa continuar aqui, né? E Levando se- informação, Isso. nesse papo gostoso. Verdade. Conhecendo pessoas, Sim, né? e as pessoas também que tiverem interesse em conhecer um pouquinho do projeto em si, né? Uhum. Nós estamos lá abertos, né? De segunda, quarta e sexta nos atendimentos. Quem quiser ver mais de pertinho, a gente Isso. está lá toda manhã. Nós vamos. Agora eu vou passar para o Gabriel depois o telefone da Célia. Para quem quiser Isso. entrar em contato, a gente vai deixar tudo isso. Acho que nós vamos colocar também nos outros vídeos as legendas das pessoas que participaram. Quem quiser conversar com as pessoas, né? Procurar interesse de buscar o tratamento. Com certeza. É importante, né? Uhum. E agradecer a Dani, né? Agradecer a Eu que presença, agradeço. Dani. Agradecer. Prazer em conhecê-la Prazer. melhor. Na verdade, eu conheci você hoje, eu acho que é a primeira vez que eu vi Eu você. também nunca tinha te visto. Porque eu não. E a impressão é que a gente conhece ela há muito tempo, né? É verdade. E Prazer. agradecer o pessoal que está nos assistindo, né, Mari? Ficaram com a gente até agora, né? Quem não tiver muita paciência de assistir inteiro vai ter os cortes. Mas que muito obrigada, pessoal. Obrigada e até a próxima. Até a próxima. Obrigada. Obrigada.